Olá, tô começando mais aqui um Francamente. Tô aqui com a Paula, nossa rede de marketing, para falar sobre um tema muito legal, que é o tema de transformação digital. Quais são as oportunidades e os desafios da transformação digital para você que está aí, que nos assiste, que nos perguntou sobre esse tema, que mandou perguntas sobre esse tema. Então a gente vai começar agora pela pergunta mais importante, né? Como os profissionais brasileiros e os profissionais brasileiros podem se adaptar e prosperar nesse novo cenário, Paula? Não tem outra saída, né, Virgílio? A gente tá... Máquina de escrever nunca mais. É um processo como um todo, né? A transformação, ela vem exigindo novas competências, né? Exigindo mais produtividade, e a transformação digital é um caminho para a gente conseguir chegar nisso, né? Então, é uma fase de adaptação, né? Como outras que já vivemos, mas essa, talvez, pela transformação tão rápida, parece que é uma mudança muito rápida que está acontecendo, né? É uma revolução, quase, uma revolução, né? Exatamente. Para a gente começar a definir, né? O que a gente pode definir como o que é a transformação e por que ela é relevante para os profissionais brasileiros? A transformação, onde vem essa definição, né? Acho que a gente pode falar de alguns pontos, né? É uma mudança de paradigma, né? A transformação digital, ela vai além da mudança, né? Da adaptação e de trazer tecnologias. Ela vai além disso, vai adaptar as tecnologias no seu dia a dia também, né? É uma mudança não só de trazer ferramenta, de coisas novas, mas vem com uma mudança cultural também, né? Então, por isso esse choque, essa coisa nova que vem chegando. A parte de competitividade também aumenta bastante, com né? certeza. Quem tem acesso a essas coisas. Eu lembro, eu acho que a grande sacada, um professor meu falava muito isso, né? Que você tem que estar focado sempre na necessidade, em como você entrega aquela necessidade, se você é uma empresa, se você é um profissional, porque a maneira pela qual você vai ajustar a entrega daquela necessidade vai mudar. Por exemplo, se as pessoas antigamente entregavam música por meio de saraus, por meio de orquestras, né, na Idade Média, sei lá, e no começo do absolutismo, depois você tem o quê? Começa a gravação. Você entrega a música por meio de um disco. Coloca, como é que chamava? Que minha avó tinha um gramofone. Gramofone, né? Você colocava lá o disco, ia passando a cada velocidade que ia formando no disco, aquela mudança na agulha ia avisando o que era a música, e você ia conseguindo ouvir a música no gramofone, que você virava lá. Depois vieram as vitrolas. Depois veio a fita cassete. Quem é criança na década de 80, como eu, lembra de passar dias gravando fita cassete. Eu fazia isso, né? Meu pai gostava muito disso aí. E aí tinha lá, eu pegava o fone dele, eu me achava, ligava o fone e ficava gravando, mexendo fita. Pra você poder ouvir a fita no carro. Essa era a grande toca-fitas, assim. Depois veio o CD. Que também gravávamos. Depois, né? Depois. Quando começou, ainda não. Era que veio o MP3 ou o CD depois. O Nero, eu lembro. Até hoje, o gravador de CD lá. A gente tinha o programinha Nero e daí você gravava o CD, montava. Daí você começou a ter o MP3 player, né? Ou até o CD de MP3. O primeiro CD que a gente gravava cabia 20 músicas. Exatamente. O MP3 cabia 200, sei lá, 120. Aí depois veio o MP3 player. Que era quase um USBzinho aí, que veio junto meio com o iPod. Pessoal que não conhece, procurando no Google tudo isso, vocês vão achar as informações. O que é o iPod? Qual a revolução do iPod? O iPod Shuffle, o iPod Nano, o iPod Pod, sei lá. E aí você... Touch, que era o mais bonitinho. Nossa, mais bonitinho. Então você vai mudando a tecnologia, então você vai tendo uma evolução nessa tecnologia. E quem não tava... Por exemplo, se você não souber hoje operar música pelo telefone, você tá ferrado. Não, eu só sei colocar a música na minha vitrola. Tá ferrado. É a mesma coisa para transformação digital na empresa. Sim. Eu lembro que quando eu comecei a ter acesso ao computador, vamos dizer assim, o software que vinha com ele era o Lotus 123. Eu nem tinha o Office ainda. Eu tinha o Windows 95, meu primeiro computador, mas não tinha o Office. Depois que veio o Office 97, que eu comprei, tinha o Office 95 já, mas eu não tinha. Que era justamente isso. Então eu fui aprendendo. Puxa, no Lotus 123
quem for das antigas vai lembrar, era desse jeito. No Office mudou um pouco. Depois veio o Prezi, lembra do Prezi? Era Prezi que chamava, né? Que você virava e virava ponta cabeça. Ah, não, agora a apresentação vai ser no Prezi. Depois voltou. Depois voltou pro PowerPoint. Aí não, vai ser um via. Enfim, as coisas vão se adaptando e você tem que estar correndo atrás disso, né? Só que o ponto hoje é como conseguir correr, como se manter competitivo num ambiente que está mudando tão rápido assim. Acho que essa é o grande paradigma. Até para a nossa geração, millennial, não foi uma coisa tão diferente, né? A gente lembra, pelo menos eu lembro quando eu era criança, de algumas coisas, mas já estava começando a mudar. Eu ganhei meu computador com 11 anos, e meu primo já tinha computador antes, até tinha um 386. E achava, nossa, eu ia na casa dele, computador... É branco e preto, não é nem tela verde, não é nem o XP que chamava, XT. Acho que era XT. XT, né? Antiga, mas aqui é o 386, depois eu ganhei o meu 486, tela colorida já, Aptiva da IBM. Depois, então você tem que estar correndo atrás disso. Acho que hoje está cada vez mais rápido. E eficiência está cada vez maior também, né? Você digitaliza processos, né? Consegue observar os processos de maneira mais clara e, com isso, você otimiza a operação, reduz custo e, querendo ou não, você vai melhorar a eficiência. Então, isso, com certeza, a transformação digital é uma grande mudança que traz isso tudo, né? Até no modelo de negócio, né? A gente estava conversando ontem pelo telefone, estava falando com a Paula, estava voltando de Rio Claro, a gente estava discutindo. A dificuldade que é hoje, né, o desafio que é você conseguir cravar soluções, cravar combos, né, usando os 4 P's do marketing, promoção, praça, produto e preço, você cavar combinações dessas para poder alcançar. Às vezes a combinação que você alcança de produto, preço e promoção, ela funcionou muito bem. Você fala, vou colocar no resto. Aí você coloca no outro produto, ela começa a quebrar, mas não porque para aquele produto não funciona, mas porque mudou a condição. Algum concorrente foi lá e lançou alguma outra coisa, mudou, sei lá, um outro paradigma. É tanta startup, tanta tecnologia, tanta empresa voltando. Esse negócio do IA, por exemplo, né? Cada hora surge uma coisa. Não, é ChatGPT. Não é mais. É o DeepSeek. Não, mas não é mais. Agora o ChatGPT voltou. Não, é NV. Não é... É tanta coisa que vai mudando que você tem que estar direto ligado. Então é bem interessante isso. Os modelos de negócio estão sendo muito discutidos. Eu estava comentando com a minha esposa, a gente estava andando pelo centro de Rio Claro, da minha cidade, e ela falou, é um ambiente feio o centro, assim, né? Porque basicamente você tem algumas lojas e a maioria das coisas para alugar ou para vender, fechado. Porque parece que tá andando no meio do museu. Se você entra no centro da cidade, às vezes que era tão vivo, com tanta vida, tanta coisa, Hoje em dia se resume, sei lá, 3, 4 quarteirões de algumas lojas e o resto é um museu ali. Porque ninguém mais vai usar o que usava antigamente. Mudou muito, mudou o padrão de consumo, mudou o padrão de restaurante, mudou o padrão de compra no varejo, não é mais às vezes um negócio tão lucrativo, tá fora do centro às vezes é melhor, enfim. Em bairros afastados e periféricos de Rio Claro, tem mais vida às vezes do que no centro. Por quê? Mudança de modelo de negócio, mudança de coisa, né? Tipo, a gente vê assim, coisa totalmente diferente do que a gente tá acostumado. Acho que tá muito relacionado com a mudança cultural também, né? Porque as pessoas... Porque, pelo menos, eu lembro de eu nova, da gente falando, a gente... Paula, pequena. A gente vai na cidade resolver alguma coisa, vai no centro. E acontece que acho que com a transformação digital, a gente vai ficando cada vez mais, a gente quer a coisa mais perto, né? As coisas chegam a gente. Então, por isso que faz sentido, né? Muito sentido o que você está comentando de na periferia, onde tem uma maior concentração de pessoas, eu tenho um comércio que ele supre aquilo. Você não precisa ir até o centro da cidade. Então, essa é uma mudança que, com certeza, está relacionada com uma mudança cultural, uma mudança de costumes, uma mudança também, assim, transversalmente com a transformação digital, né? Exato, é isso, porque bom ponto, porque quando você vai no bairro mais novo, periférico, ele meio que foi criado ali, essa mudança, né? Acabou que lá tem um comércio muito mais forte, muito mais adequado à situação lá, e os imóveis estão mais novos, porque não está tão antigo como o centro, e tem uma aplicação maior.
tem às vezes um custo mais baixo, também tem as pessoas que começam, vou abrir um negócio, vou abrir um comércio, vou abrir lá. Não vou abrir no centro. No centro eu vou chegar, vai ter um terreno super valorizado, uma construção antiga eu vou ter que demolir, daí não pode demolir por causa do Condefat, enfim. O que eu vou fazer? Eu acabo indo para a periferia. Então mudou um pouco, é bem interessante isso. E uma outra coisa também é que a transformação digital dá ferramentas, mas também impressiona por muita inovação, né? Toda hora você tem que lançar coisas novas. Toda hora você tem que lançar coisas novas, você tem que estar antenado com o que o amiguinho está fazendo, e isso perpassa, né, não só organizações, mas as pessoas mesmo, né, os profissionais. Eu preciso estar sempre à frente, né? Essa é uma demanda que parece cada vez mais necessária, né? Você nunca é o suficiente, porque você dorme um dia falando, nossa, eu consigo fazer tal e tal coisa. No outro dia, lança uma nova ferramenta. Você fala, caramba, eu tenho mais esse gap de aprendizado, mais esse gap para mostrar que eu estou atualizado. Então, trouxe uma outra demanda de atualização constante, né? É incrível isso, né? Essa polêmica que tem de como as profissões vão... As pessoas falam, as profissões vão acabar, as profissões não vão acabar... vão acabar 50%, vai surgir mais 30% que está faltando. O que eu acho que a gente tem que olhar sempre é entender que as profissões, as ocupações, as caixas vão acabar. Eu tenho certeza que as coisas vão mudar cada vez mais. Mas o profissional, a pessoa que exerce aquela profissão, se ele se mantiver atualizado, ele vai estar tranquilo. Só que a mudança... O paradigma que tinha, né? Dos 0 aos 20 e poucos anos eu estudo, dos 20 e poucos aos 60 eu trabalho, dos 60 aos 80 eu aposento, mudou, não quebrou, isso para mim não existe. Então as profissões vão mudar. Acho dificilmente hoje, tô falando por mim, por exemplo, sei lá, fiz engenharia mecânica, meu primeiro estágio foi em banco, depois do banco eu fui para academia fazer meu mestrado e dar consultoria. Depois terminei meu doutorado dando consultoria e dando aula. Depois eu fui para ser gerente de melhoria numa empresa de bebida. Depois voltei para montar uma empresa de treinamento. Hoje estou mais na gestão, operando marketing, ajudando você em marketing, enfim. O que eu tive que aprender depois da faculdade foi quase mais do que eu aprendi dentro da faculdade. Sim. A quantidade de coisas que eu tenho que aprender ainda hoje, e acho que fazer o mestrado e doutorado me ajudou nisso, em criar uma rotina de aprender sempre, de curiosidade, de correr atrás, dá uma injeção, dá uma vacina, assim, né? A pós-graduação em si dá uma vacina para você conseguir estar tranquilo nesse aprendizado maluco que acaba acontecendo. Então imagina, alguém trabalha no comércio, né? A pessoa está lá trabalhando no comércio. Isso vai se manter, né? Como é que vai acontecer? O que ele vai ter que mudar no comércio dele? Como é que vai ser? O que tem que saber a mais? Eu vejo pessoal que trabalha em portaria. No prédio que eu morava... Lá antigamente, quando eu era criança, tinha o porteiro 1, 2 e 3, tinha o zelador, tinha o jardineiro, tinha uma galera. Aí hoje mudou completamente. Hoje, o prédio que eu morava faz pouco tempo, os porteiros já foram substituídos por portaria eletrônica, virtual, e tem um porteiro para as 3 portarias. Que se der um problema, chamam ele. Mas a portaria está toda virtual. E você tem um zelador também, já foi, o jardineiro também foi, agora a contrata pontual. Então, qual a habilidade as pessoas... Nada tá como é que fala? Tranquilo a respeito disso, né? É que você fala, pô, eu sou engenheiro e tô operando marketing, você também. A gente fez engenharia mecânica, estamos discutindo marketing. Aí, para discutir o marketing, no começo era blog. No começo era só o verbo. Mas era só o blog. Depois era blog e e-mail marketing. Depois blog e e-mail marketing, geração de lead. Depois é propaganda. Depois é modelo de interação. Enfim, estamos aprendendo sempre. E por aí vai. Acho que é importante que toda empresa e todo profissional tenha em mente que ele vai ter que se reinventar a todo momento com a transformação digital. Sim. Não tem outra forma, né? Se você conseguia colocar antigamente um anúncio no jornal para vender alguma coisa e era ótimo, hoje não basta. Acho que vai ter muito mais coisas para você ter que olhar. E uma dica, né, que a gente sempre fala é investir nos cursos de atualização, que estão abertos para você aprender coisas pontuais. A gente sempre procura os nossos produtos aqui. Vamos lançar, vai ter um lançamento legal nisso. É trazer atualizações para você.
Então, quem gosta disso, tem lá o nosso Prime 24 meses, você tem 2 anos de tudo ilimitado, né? Você acessa a nossa plataforma ilimitado. Lançou curso novo, tem lá. Estamos lançando cursos novos essa semana, vai estar acesso imediato, que vai ajudar você a se manter, né, ligado com essa transformação digital. Vamos à próxima questão aqui. Quais as competências, Paula, você acha que é essencial, ou você procura na sua equipe, no time, que é essencial para prosperar nessa área digital? Acho que o básico, né, que a gente sempre fala, e precisa para você saber a última coisa que está funcionando, mas o básico, que às vezes é muito complicado, né, tem uma dificuldade das pessoas terem esse primeiro ponto de alfabetização digital, né, de entender o que é, como funciona, quais são as ferramentas básicas, porque a gente fala muito de transformação, mas aí está um pouco associado à inclusão também, né, como é que a gente inclui pessoas para que elas também estejam aptas, né, a pessoas mais velhas, como é que a gente brinca, mas olha a dificuldade de... Você vai fazer um exame de sangue, por exemplo. Uma pessoa que tem dificuldade, que não tem o mínimo dessa alfabetização digital, a pessoa, quando você vai fazer o exame, ela fala, você já tem a senha digital? Porque você vai pegar o resultado do exame, claro que você ainda quase sempre tem a possibilidade de ir lá e buscar o resultado do seu exame, mas quase todo mundo pega isso virtualmente, né? O quanto isso também está agregado no dia a dia de qualquer pessoa que está vivendo atualmente, né? Então, isso é uma coisa importante para a gente mencionar. Uma outra competência que eu acho que é importantíssimo, e falando um pouquinho, né, mais do que a gente já está comentando, como é importante essa atualização, é importante a flexibilidade também, né? Da pessoa tá preparada para aprender coisas novas, adaptar conhecimento e assim estruturar o que ela vai fazer, né? Não é só simplesmente, como você comentou, né? Antes a gente tinha, beleza, dos 25 aos 60, estou ali trabalhando com a mesma coisa. E não é assim hoje, né? O que traz também, né? Eu acho que é importante a gente fazer esse recorte, que traz também a possibilidade da mudança, que eu acho que, se a gente olhar alguns anos atrás, era muito mais difícil você fazer migração diária. Seria muito mais difícil falar que 2 engenheiros mecânicos, querendo ou não, estão ali olhando para o marketing e fazendo ele fluir, ele funcionar. É claro que isso não faz com que a gente não precise de especialistas, né, de comunicação, especialistas em outras áreas, mas o quanto isso traz a possibilidade de migração diária, né? Da pessoa fez uma faculdade, começou a trabalhar naquilo, falando, caramba, tem outras coisas que eu também acho interessante. Então, o quanto a gente vê de gente que fez uma faculdade ou começou trabalhando em alguma coisa e resolveu migrar, resolveu ir para dados, resolveu ir para TI. Então, essa possibilidade também, a transformação digital está trazendo para as pessoas. Acho que é legal a gente falar disso. Só fazendo um disclaimer aqui, parabenizando a Ana Zuleika, minha mãe minha do Murilo, que a gente estava enchendo o saco dela para ela se adequar aos processos da empresa, que ela queria, chegou aqui alguma coisa de conta na minha casa, tem que mandar. Aí a gente ensinou, né, a Isabela ensinou ela a mexer no Gira, ela tá toda animada, que ela conseguiu colocar as coisas no Gira, e que toda coisa tá chegando para ela, eu coloco lá naquele negócio, lá ela aprendeu a mexer no computador. Meu pai também teve no começo, desafio, quando eu fui para a fábrica, terminei meu estágio no banco, fui para a fábrica para ajudar lá a implementar, ele não tinha computador. Eu falei, pai, como é que você não tem computador? Eu falei, não, você não precisa. Aí consegui convencer ele a comprar um notebook, aí começou a usar o internet banking, gostou, começou a usar e-mail, gostou, e foi indo. Não era um usuário heavy da coisa, mas ele foi pegando o jeito, foi gostando. E minha mãe também tá nessa fase. Acho que a gente tem que incluir. E também incluir a geração Z, né? Que a gente olha, super conectada e tal, só que ela tá tão conectada às vezes no mobile que ele esquece as coisas básicas do desktop, do notebook. Né? Saíram algumas matérias, né? Algumas semanas atrás falando exatamente disso, Eles não sabem usar planilha. Que eles não sabem usar o computador. Porque eles cresceram com o celular na mão, né? E fazem tudo pelo telefone, estudam pelo telefone. E o quanto isso né? Chega um momento que não tem como. Eu preciso de uma tela maior, eu preciso escrever algo que eu vou precisar ficar mais tempo. Não faz sentido uma tela de um celular. E o quanto, né?
perpassa gerações. A gente fala, né, da geração que está agora entrando no mercado de trabalho e as pessoas mais velhas. Exato, é da alfabetização digital, saber o que são as coisas, assim. Eu acho que quanto mais você souber de como as coisas digitais são feitas, melhor vai ser o seu conhecimento, melhor vai ser a sua adaptação às novas diretrizes, às novas tecnologias. Então, se você entende, puxa, como é que funciona um banco de dados? Como é que um banco de dados organiza a informação? Ele registra lá, tem um indexador, então, puxa, se eu coloquei essa informação, ela está em algum lugar. Eu preciso processar essa informação, eu preciso que essa informação, sei lá, coloquei um telefone, e eu preciso que esse telefone seja colocado no final do e-mail. Eu tenho e-mail? Tenho também. Então você consegue, como é que ele vai somar isso? Vai ter um script que vai concatenar essas duas informações, vai colocar lá. Como é que eu vou mostrar esses dados? Vai ter uma camada de visualização. Se você consegue entender um pouco de arquitetura dos sistemas, um pouco dessa parte de TI, o que é o CSS? Que todo mundo fala. É tipo um papel de parede? Entendi. O que é o JavaScript? O que ele faz? É tipo as regrinhas. E o banco de dados, que eu falei. Então você consegue entender mais ou menos como as coisas funcionam. E minha cabeça de criança curiosa, sempre ia perguntando muito pro meu pai, quando era bebezinho, moleque, né, criança. Então eu tinha muita curiosidade, assim, gostava muito dos programas da TV Cultura. E aí você vai aprendendo como as coisas acontecem e vai ficando mais fácil você passar pela transformação digital, eu acho. Vai ficando mais possível você entender como as coisas vão concatenando, como tudo tá junto, como uma coisa tá ligada à outra. Então essa é uma dica importante que a gente deve deixar nessa competência de você ter essa vontade, entender essas coisas, né? Que não é bicho de sete cabeças. As coisas não estão aí à toa, tem razões históricas, tem alguma explicação para isso. Uma coisa que é muito legal também, e ajudou muito nessa fase de me adaptar e tá clara a explicação, é a questão de pensamento crítico e resolução de problemas. Eu acho que a engenharia dá um pouco de corpo de conhecimento para isso, de body of knowledge para isso, mas ferramentas básicas, assim, do tipo um curso de Yellow Belt, White Belt, Lean, sistema Toyota de produção, ajuda demais, né, a desenvolver. Ajuda demais, gente. E é importante frisar, porque as pessoas às vezes não sabem. Esses cursos básicos, todos gratuitos, né? Parece jabá, e um pouquinho, mas Yellow Belt, o White Belt, o Introdução ao Lean, eles são cursos que você pode fazer sendo de qualquer área. Ele vai te dar uma base de pensamento crítico mesmo, de como você pode resolver coisas. Então, só um disclaimer também, só para evitar esse preconceito que as pessoas têm, tipo, isso aqui é só, a gente já falou várias vezes, mas isso aqui é só para a indústria, isso aqui só serve para esse nicho aqui, não. É importante. Para a área da saúde é maravilhoso, né? O quanto que a gente já teve de projetos na área da saúde que usando o básico de... Você já foi num hospital que tem uma linha no chão colorida? Olha o linha ali. E te ajuda muito a falar, segue só essa linha que você vai achar o que você está procurando. É isso, tá, gente? Então, façam esses cursos, é interessante, é legal e vai agregar muito para tanto pessoal quanto profissionalmente, com certeza. E são dicas assim, as pessoas falam, tem que saber pensamento crítico, resolução de problema. Isso são métodos, pessoal. Isso são frameworks, assim, onde sequência de passos que vão te ajudar a parar e organizar a informação ou ajudar você a enxergar as coisas para você conseguir fazer uma solução melhor, para você fazer uma sugestão de mudança. Porque os problemas estão aí, né? Se a gente entra numa fábrica... Se a gente tivesse um óculos com visão especial para enxergar problema, ele enxergaria problema em tudo. No escritório, mais ainda. No e-commerce também. No hospital também. Só que a gente não tem esse óculos. Né? É como a gente brinca. Onde nós estamos aqui conversando com vocês, tem um monte de onda eletromagnética passando na gente. Tem o microfone que está captando minha voz. Tem as câmeras que estão nos filmando. Tem um caminhão de Wi-Fi que está nesse estúdio. Tem o problema aqui das fulguras solares que estão vindo pela janela. Tem as luzes iluminando a gente. Tem onda de rádio. Tem canal de televisão. Tem onda da Starlink. Tem tudo aqui. Só que eu não consigo enxergar isso. E quando eu ponho um equipamento que
consegue sintonizar essa frequência, ele usa, ele aproveita. Então eu acho que essa parte de melhoria de processo, de visão crítica, pensamento crítico, perdão, resolução de problemas, é a mesma coisa. Tem problema em todo lugar. Você tem capacidade de melhorar a todo lugar. Se você entrar numa loja, eu lembro do exercício que eu fiz para aprender isso, era entrar numa loja, foi difícil para mim. Eu imagino. Não era fácil entrar numa loja cheia de gente, de departamento. E nessa loja eu tinha que preencher um checklist. Então, o que você está vendo? Quantas araras tem? Quantas pessoas vieram conversar com você? Qual é a temperatura? O que está tocando de música? Quais as cores? Quais os cheiros? Quanto tempo as pessoas demoraram para conversar com você? Cara, eu comecei a listar uma pancada de coisas. Com isso listado, definido, né? Que eu mapeei todas as coisas que tinham lá pelo checklist. Eu comecei, cara, tá óbvio que dá pra melhorar aqui, aqui, porque melhora a experiência, enfim. Se eu não tivesse esse checklist, esse óculos, entre aspas, eu teria chegado à loja e passado desapercebido. Não teria aquele olhar de, pô, o que tá acontecendo desse jeito aqui? Quem viaja, quem gosta de viajar, vou dar uma de João Dória. Você que tá lá em Dubai, né? Que vai pra Dubai. Tô brincando aqui, né? Mas qual é o ponto? Quando você viaja pra qualquer cidade que você não tá acostumado a primeira vez, você vai olhar com um olhar diferente. Fala, cara, olha só que estranho, olha só como é que tá, olha só que diferente. Porque você tá no local ligado, sintonizado para ver isso. As ferramentas vão ajudar você nisso. Outra coisa que é importante, aí eu acho mais desafiador ainda, é a comunicação e a colaboração. Você precisa se comunicar demais, você precisa passar a sua informação. Na minha vida de professor, eu tive essa experiência muito cedo, assim. O pessoal comentava, né, quando eu terminei a graduação, fui fazer o mestrado, e aí para ganhar uns trocados, umas coisinhas a mais, tava difícil, eu comecei a dar aula à noite também. E aí, eu lembro até hoje, o primeiro semestre que eu dei aula, eu tava péssimo, horrível. Eu ficava lá, era uma atividade de engenharia compartilhada, engenharia assistida, sei lá. E aí você tinha que as pessoas faziam um exercício, meio mal feito o curso, mal feito o planejamento, aí você deixava as pessoas para fazerem o curso, e eu, como professor, eles estavam fazendo exercício, eu botava meu fone e ficava vindo no computador, dane-se eles. Ah, entendi. Horrível, não! Eu só não fui mandado embora na segunda semana porque o pessoal foi educado comigo. Não, vamos dar um toque pra você, faz assim. Você tem que explicar. A importância do feedback, né? No feedback, você tem que explicar. Aí fui lá, entendi. Aí depois as pessoas falavam que eu falava difícil, eu tenho que aprender a falar melhor. Aí eu chegava, tem um paper que eu achei que vocês vão gostar. Não é assim. Traduz o paper, antes, né, digere. A importância da comunicação. Aí eu fui ler um monte de coisa a respeito disso. Aí eu vendo um livro lá, acho O Verdadeiro Poder do Falcone, ele comentou lá da Bárbara Minto, o poder da pirâmide para poder organizar e-mail, organizar materiais que ajuda você a aprender a escrever. Fui lá, li isso aí. Aí aprendi quando tava no auge a Soap com o Johnny Galvão, como fazer apresentações, comprei. Depois fazer storytelling, comprei uma porrada de livro, fiquei aprendendo, fazendo storytelling, criando um roteiro. Por quê? Porque eu não sabia nada de comunicação. Então dá pra aprender isso, né, Paula? Nós temos até curso pra isso, né? A gente tem curso. Tem vários cursos, né? Não precisa sofrer tanto como comunicação. Que tá tudo bem desdobradinho, com exercício, assim, né? Você consegue colocar em prática, então fica a dica aí, vários cursos de comunicação. E a comunicação é realmente importante, né? E pensando na digital, eu acho que é mais desafiador ainda, né? Porque imagina que, claro que você vai, sim, conversar pessoalmente com as pessoas, trocar, né? Abrir uma reunião virtual e trocar com as pessoas, mas você vai usar o comunicador também, né? Seja ele qual for, né, da empresa. E aí o cuidado que você tem que ter com isso também, né? E como você comunica, qual que é o tom. Aí perpassa aquela outra coisa, né? Você vai usar o comunicador formal da empresa, não outro. Enfim, comunicação e colaboração que estão aí relacionadas são competências muito importantes. Eu acho que a todo momento elas foram importantes e hoje mais ainda, né? É importante que você consiga
mostrar também, né? Comunicar para as pessoas aquilo que você está fazendo. Nada adianta, né? A gente fala que... Até um pouco da história da FM2S, né? Que a gente antes era muito focado em cursos bem hard skills, né? Temos todos os belts e cursos de estatística e tudo mais. Até a gente chegar no ponto e falar, pô, legal, né? E tá formando grandes pessoas. Essa pessoa sabe fazer uma apresentação para mostrar os dados bonitos que ela conseguiu aqui com esse projeto. Não. Então, aí que a gente começou falando, então, talvez ali pelo caminho de vamos colocar uns cursos de comunicação, de como fazer apresentações, enfim. Tudo isso é importante, né? De nada adianta você ter o super hard skill, ser a super pessoa, se você não consegue comunicar isso, se você não consegue fazer com que outras pessoas entendam aquilo que você está falando. E assim, tome muito cuidado numa empresa, você está trabalhando, né, na empresa que você tiver. Se a empresa tem um comunicador oficial, né, um canal de comunicação oficial, use-o. Uhum. É muito importante. Virgílio tá vozão aí e tal, com regra. Não é. Eu sou um cara super pouca regra, super pouco processo. Eu sou um cara mais aberto a isso, mas é muito importante você ter isso, porque a empresa vai se responsabilizar, vai ter canais de auditoria, vai ter canais de, uma eventual transgressão, olhar e corrigir no canal oficial. Se você, mas eu uso o WhatsApp, uso não sei o quê, uso aquelas coisas novas que tem aí, tal e coisa, você mexe lá e é um negócio que você manda a comunicação, depois ela se autodestrói. Se você usa essas coisas, não tem como às vezes a empresa olhar isso e acompanhar. E é muito importante isso. Outra coisa que a Paula falou, você às vezes manda uma mensagem atravessada para alguém, caixa alta e tal, você não sabe como é que essa mensagem vai pegar a pessoa. Imagina assim, uma pessoa entra no seu escritório, quando você tá bufando, olhando pro chão, meio puta da vida, entra lá, irrompe, né, como a gente gosta de dizer, irrompe pelo escritório, olha lá Nelson Rodrigues, irrompe pelo escritório e senta no local dele em silêncio, olha vidradamente pra tela, com uma cara de poucos amigos, você não vai mandar uma mensagem pra ele. Agora, se você tá na casa dele, se ele tá visitando um cliente, você não sabe isso. Uhum. E você acaba mandando a mensagem, dá problema. Acaba escalando uma crise, uma coisa que não precisa. Então, toma cuidado. Acho que a comunicação digital, a gente não aprendeu. Tô falando nós como seres humanos, a gente não aprendeu a usar. A nossa comunicação é muito boa na pegada tribo. Porque você consegue... Pelo tom da voz, você sabe o que a pessoa está dizendo. Então, tom de voz, postura corporal, o corpo fala, aquele livro que todo mundo leu, importante. Mas, assim, são coisas que dão a letra pra gente, como a gente tem que se comunicar, se a pessoa entendeu ou se não entendeu. É muito difícil, do jeito que tá essa comunicação omnichannel, você tá falando com 10 pessoas ao mesmo tempo. É desafiador. E uma outra coisa que eu acho talvez uma das mais importantes aqui é o aprendizado contínuo, que é essa questão de nunca mais você vai parar de aprender. E não tem jeito, né? Qualquer lugar que você tiver, dificilmente você vai conseguir, como a Paula falou, eu aprendi aqui a datilografar, vou seguir a vida inteira. Eu sou vigia, aprendi aqui a vigiar. Não, vai mudar a tecnologia que você vai usar. Não, e até eu acho que o problema ou a coisa boa hoje é que a gente tem acessos. Então, a pessoa, ela começa a ver outras coisas e não é só... Ela não vai querer fazer aquilo para sempre, né? Ela começar a falar, caramba, mas tem outras coisas. Então, todo esse movimento faz com que a gente... Esse aprendizado contínuo, ele seja necessário. Seja de alguém, precisando disso, ou da pessoa mesmo, né? Exato. Essa é uma coisa importante. Eu costumo fazer sempre no final do ano, no último mês, na última semana do ano eu sento comigo mesmo e coloco lá 3 lacunas que eu preciso desenvolver de habilidades. Comunicação, sei lá, pode ser manejar algum software específico, pode ser aprender análise de dados, aprender alguma coisa menor, assim, eu gosto de escrever em pacotes menores, para eu identificar se eu realmente conseguir aprender no próximo ano. Língua, você pode aprender uma outra língua, enfim. Então você tem que trabalhar isso para estar antenado e o cérebro sempre aprendendo. E você tá ligado, eu acho, com o radar ligado para coisas daquele assunto que você vê por aí, vê pelo jornal, vê por revista, nem sei se existe, mas jornal,
sites, blogs, comunicação no YouTube, no Instagram e tal, você vai pescar e falar, pô, isso aqui é uma coisa interessante. Como a transformação digital impacta as médias e grandes empresas no Brasil? Vamos para a média, começar pela média, pequena. Como é que você acha, Paula? Acho que a primeira coisa é você tá... Média e grande empresa está falando de automação, né? Você está falando de automação de processo. Robô. Vai reduzir tarefa manual e aumentar a eficiência operacional. Tipo, é o básico, né? E cada vez mais para todo mundo, mas muito mais, tipo, de maneira muito mais clara, para médias e grandes empresas, a tomar de decisão por dado e muito menos sentimento, né? Tô ali, tô olhando... Hoje você tem uma infinidade de formas de olhar os dados. Então, às vezes a dificuldade está aí, né? Em escolher qual ferramenta e para que lado você vai olhar os dados. Mas sem dados, hoje, as empresas não funcionam, né? Tipo, ela precisa saber o que está acontecendo ali para saber qual vai ser o próximo passo. Então, acho que esse é um outro ponto importante que a transformação digital veio, tipo, revolucionar, né? Esse negócio do dado é interessante. Eu estava relendo ontem uma discussão sobre quem criou os OKRs, né? Que o Google, criamos o OKR, não sei o quê. Às vezes eles atribuem a criação do OKR, acho que o John Doerr lá, que foi que fez o primeiro livro, ele atribui a uma ida que ele foi a um curso do Andy Grove, ele de novo, Andrew Grove, está em todo canto. O terceiro funcionário da Intel, né, o cara número 3 na Intel, que começou lá e foi o CEO da Intel que fez a Intel essa revolução gigantesca. E ele falava lá, na década de 80 disso, no livro do High Output Management lá, né, Administração de Alta Performance em português. Ele fala no livro de indicadores e ele fala que a primeira coisa que o gerente tem que aprender para ir bem na Intel, 83. Cara, ele fala que era aprender a tomar decisão baseada em dados. Hoje, com essa mas para você ter, o que você falou, ter um sistema de dados antigamente, coletar tal, era um desafio. Você tinha as planilhas, fazer a coleta manual, planilha, análise, estatística e tal. Era muito difícil. Hoje está muito fácil o dado, está muito na cara, assim, os sistemas já dão os dados para vocês. O problema hoje é que eles vão filtrar o que é dado que você vai olhar e o que não é dado que você vai olhar. E assim, tomar a decisão baseada nos dados. Tomar, não no amor, nos dados. Por mais às vezes eu vejo inúmeras empresas que tem um caminhão de dados, Big Data e tal coisa, e Tableau, e BI, e sei lá qual outro nome aí, fala um nome aí de coisa, de Metabase, todas, sei lá, e Super App, Power App, não sei das quantas, dashboard, e não toma decisão baseada em dados. A decisão acaba sendo uma argumentação. Parece que aquele livro do como destruir a outra pessoa sem precisar falar a verdade, sim. do Schopenhauer, acho que eu li, se não me falha a memória, esqueci o nome do livro específico, mas pesquisa aí, você tem acesso à internet, pesquisa aí, você vai achar esse livro, onde te treina quase como se fosse uma esgrima, uma luta de espada, assim, a sua decisão. Você ganhar do oponente, pouco importa o resultado daquilo que você vai estar falando, mas é você ganhar do outro. Isso está mudando, né? Eu acho que na empresa média ainda tem muito isso, e ela precisa mudar. É muito comum a decisão não ser baseada em dados, ser baseada no dono, no gerente, no diretor. E eu acho que isso tem que, se não mudar, tá ferrado, porque o erro hoje custa muito caro e as pessoas têm muito acesso à informação. Quem estrutura e toma decisão baseada em dados sempre vai mais longe. Acho que na FM2 a gente toma decisão baseada em dados 70% das vezes. A gente dá umas escorregadas aqui, ainda 30%. É muita coisa, aí a gente olha um dado nada a ver, toma decisão baseada em anedota, enfim, a gente às vezes dá uma escorregada. Mas você aí também tem que olhar para ver como é que você tá. Outro ponto que a gente coloca aqui é a experiência do cliente, né? Uma coisa importante, porque as pessoas não estão mais... Sim. Eu vejo o comportamento hoje da minha sobrinha Cecília, da Mafê, olha que elas estão assistindo lá no como é que chama aquele negócio? Streaming. No streaming delas lá, no YouTube, no Disney, no
todos lá no Amazon, no Netflix, sei lá, que elas estão vendo. Beleza. Se der qualquer problema e travar por causa da internet, elas te olham assim. Cara, como assim? Travou aí o meu negócio, cara. Eu falo, mano, se eu for retornar no tempo e falar pra essas meninas que elas tinham que ficar esperando das 7 horas da noite na TV Cultura, que era o horário criança, podia liberar das 7 às 7h30 o Gloob Gloob, das 7h30 às 8 era o Castelo Rá-Tim-Bum, se não me falha a memória, das 8 às 8h30 Confissões de Adolescente ou Anos Incríveis, do Kevin Arnold lá. Elas falam, mano, como é que era? Ainda tinha um intervalo, não era intervalo de propaganda da cultura, mas era apoio cultural. Elas, como assim? Eu quero assistir aqui o que eu quiser, eu quero maratonar esse desenho chato aqui. Eu quero ver a prefeita Goodway ser resgatada junto com a galinheta na Patrulha Canina. Eu quero ver o Gato Galáctico. Eu quero ver essas coisas aqui. Não existe. E isso é a experiência do cliente, Elas não estão mais acostumadas com isso. Sim, as pessoas estão acostumadas. A gente está acostumado a ter a resposta na hora, né? Então, qualquer espera que você tenha já causa um alvoroço enorme. Então, essa personalização cada vez maior para melhorar a experiência do cliente, para que esse cliente continue com você, ela é crescente, né? Não parece que ela vai voltar. Pô, e é interessante, os comércios, né? A parte de que o comércio até a indústria que pensa nisso se diferencia. Uhum. Porque tem lugar que você vai jantar, vai almoçar assim, o cara vai te conhece já, daí o cara fala, tem uma coisa legal hoje aqui, tem uma coisa boa, não sei o que, vou mandar pra você uma amostra, você não quer uma coisa... Você fala, caramba, que legal, o cara tá vendo que eu tô aqui, tem uma experiência melhor do cliente, você acaba comprando de volta, né? Sim, e não só isso, né? Aplicativo. O aplicativo que te fala, né? Faz tanto tempo... Saiu, né? Há pouco tempo também, que tem uma marca que vende produto de beleza, que ela fez o básico, que é... Eu consigo saber quanto tempo dura um produto. Um shampoo, alguma coisa assim. A pessoa compra, depois desse determinado tempo, ela manda um oi, eu acho que seu produto tá acabando. Meu barbeiro faz isso. Exatamente, é isso. É uma experiência que antes era muito mais difícil. Antes você tinha coisa muito pontual, né? No seu aniversário, em dados que você dava e a empresa entrava em contato com você. Hoje você consegue ter muito mais contatos com os dados, com as informações que estão... Ele tem um banco de dados lá, o Murilo, ele tá setado, acho que pra cada 3 meses, e fala assim, vou ter que ir buscar você, não sei o que, ele manda umas coisas assim. Mas é. É muito legal. Ele fala, já tô agendando, quais são as datas que você pode? Cara, já vem pronto ali, eu clico, tá agendado. Ele garantiu, ele falou que ele nem pega mais cliente novo, porque a minha geração inteira de Rio Claro tá nele lá, então... Mas é importante. O modelo de trabalho híbrido também é uma coisa interessante, né? Que é remoto com presencial. Eu não acredito no remoto completo. Eu acho que muitas ideias boas saem no presencial. Só que eu acho que um dia híbrido, alguma coisa, flexibilidade. Eu acho que a flexibilidade é melhor que o híbrido pra mim. Preciso no médico. Pô, vai no médico. Não, você tá indo no médico todo dia. Ok, tá zoando, mas... Preciso no médico, tudo bem, não tem alguma coisa urgente? Não tem, então vai. Eu acho que isso é uma mudança também que veio. E a segurança da informação, né? Sim, essa é importantíssima, né? Uma empresa que já foi atacada. Tem que ter, né, esse cuidado com dados sensíveis, já que a gente tem muito mais dados, ficou cada vez mais importante ainda esse cuidado com a segurança, né? Então, isso é algo importante. A gente está falando de médias e grandes empresas, mas isso para qualquer empresa, né? Então, qualquer tipo de empresa, qualquer pessoa, né? Pessoa física também. O quanto é importante você tomar cuidado com os seus dados hoje, porque, né, a transformação digital está aí para todos os lados, né? Então... E uma dica prática só dessas coisas que a gente está comentando aqui, que eu acho que é importante, empresas, profissionais, líderes, não pavimentem o caminho da vaca. Se você asfaltar o caminho da vaca, ela não vai chegar mais rápido até para beber água. Se você vai investir numa tecnologia, que eu acho que é importante você fazer isso, arrumar sua infraestrutura tecnológica, investir em tecnologia, se preocupe em treinar as pessoas e ajustar os processos. Muitas empresas, no afã de serem pioneiras ou mais rápidos ou ganharem inovação, acabam implementando uma
caminhão de programa, de software. Conheço uma, por exemplo, na minha cabeça agora. O cara tem 800, tem tudo lá. E não usa nada direito. Cada área tem o seu. Não ensinaram as pessoas, não implementaram. A Paula aqui tá de prova, né? A gente tem um CRM que nós brigamos para implementar desde 2016. Pessoas já tiveram que ser alteradas, mudadas por causa disso. Promoções já foram dadas. Agora a gente tem um sistema funcionando legal em uma área da empresa. Mas desde 2016. Um CRM simples. Se você não auditar, se você não correr atrás, você não adianta você comprar um software. Ele não vai fazer sozinho. As pessoas estão lá. Processos, pessoas, softwares, políticas, essas coisas estão todas juntas. E elas têm um poder imenso. Próxima questão. Quais os principais desafios, Paula, enfrentados pelos profissionais durante a transformação digital? Número 1, eu diria o número 0. A resistência à mudança, né? Será? Com certeza. Aquela dificuldade de abandonar os métodos, abandonar o que sempre foi feito, os métodos tradicionais. Essa, com certeza, é a primeira grande dificuldade, desafio de qualquer profissional, né? Um cliente está contratando a gente justamente por isso, que ele falou que lá ele está com problema de síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim. E coitado do nosso amigo Jorge Amado, né? Sendo colocado nesse lugar ruim, mas é importante você falar isso. E assim, eu vi uma citação, acho que é do Galbraith uma vez, falando isso, que se você der a oportunidade para uma pessoa mudar, ou para ela inventar uma desculpa do porquê aquela mudança é necessária, ela vai inventar a desculpa do porquê aquela mudança é necessária. Ninguém gosta de mudar. Nós, inclusive. Eu não sou um mudador, um especialista. Não, nós sabemos como fazer. Implementamos, a gente sabe. Nós somos profissionais de fazer mudanças. Agora, na nossa vida, a gente tem que sempre se como é que chama? Se autoimpor as mudanças. Porque senão a gente não consegue. Sim. É muito comum você estar no modelo mental. Seguir seu modelo mental exige menos gasto calórico e energético. Com certeza. Falta de capacitação também é importante? Com certeza, né? Porque como você muda do nada, mas você troca, igual eu falei com a Aurora, nosso último podcast, que tinha uma empresa que ela trocou do nada. Você conhece a coisa. Uma semana antes da Black Friday, ela foi lá, trocou o sistema de envio de logística. E não treinou ninguém. Foi ótimo, o pessoal recebendo as coisas em março do outro ano. Reclame aqui. Recebendo na mesa do consumidor. Reclame aqui pingando. Pingando, exatamente. Sem a capacitação das pessoas sobre as tecnologias, não tem como. Pode contratar o software que for, não vai andar sozinho. Não tem como. Outra coisa importante junto com isso, que a gente falou lá, sobrecarga de informação. Sim. É um dashboard com 855 mil itens e indicadores, você não sabe para onde você olha. Exatamente. Aí cada área da empresa faz o seu. Porque porque tem dados que ela acha importante. Então, no final das contas, você tem 4 coisas, 5, 6 coisas com dados que são muitas vezes espelhados, mas que cada um olha sobre um recorte. Aí você tem um pequeno grande problema aí. E é absurdo, né? Na vida pessoal a mesma coisa. A gente é bombardeado por isso. Eu tô aqui, eu deixo o celular, chego em casa, deixo o celular no bolso, aí vejo uma coisa ou outra pra provar pagamento e tal, mas eu deixo no bolso, aí vem no meu relógio, não sei o que, aí desliga, aí vem no tablet, depois eu venho na televisão, depois isso? A todo momento, né? Você não consegue, é muito difícil você conseguir se concentrar no que você tá fazendo, né? Ou se concentrar em ler um livro, você tem que tomar muito cuidado. Eu tiro o relógio, deixo o celular longe. É isso. Porque senão é muito mais simples, é muito mais fácil você pegar o telefone e... Entrar no... É mais no modo... No modo, seu dedo vai direto. Perceba, seu dedo vai direto. Quase sempre em alguma rede social. Você pega o celular e vai direto. Você nem queria. Exato. Eu tô nessa, viciado. Você não queria. Vou dar uma dica que funciona pra mim. Deleta. Deletar é sempre uma possibilidade, mas eu coloquei como oculto. E aí você oculta, você tira da sua frente, e se você quer, você precisa fazer o processo todo até você chegar nele, até desocultar ele. Dá pra fazer isso no Android e no iPhone, enfim. Tipo, esconder o pudim na geladeira. Exatamente, é uma forma. Pra mim tem funcionado, a redução de tempo é
imensa. Eu lembro essas coisas, né? Agora, entrando na outra de equilíbrio entre vida de trabalho e vida pessoal. Às vezes você tá tão estressado com isso do trabalho que você você chega em casa, aí você pega uma porcaria pra comer. Ah, eu vou pegar uma pizza aqui do frigorífico X aqui, colocar pra esquentar. A pizza, na sexta-feira, pede uma cerveja. Aí você come a pizza com a cerveja. Pô, mas eu tomei muito, agora eu vou comer um docinho pra poder equilibrar a glicose. Tudo mentira, gente. Eu tô falando aqui, desculpa que você auto-engana. Aí toma a cervejinha. Come a pizza. Manda um doce. Tá cansado, vai dormir. Dorme na sala, vendo televisão. Tudo errado, né? É um ciclo, né? No dia seguinte você vai acordar pronto pra correr uma São Silvestre, uma maratona. Quase isso. Mas assim, exato o que a Paula falou, né? Hiperconectividade. Então desliga essas coisas, evita, tem um tempo fora. E a segurança digital pessoal também é um ponto importante da nossa transformação digital. Se você pega o celular seu hoje, né? Se alguém pega o seu celular, tem tudo lá. Uhum. Então você tem que ter aquele aplicativo do governo que trava o celular, você tem que saber como travar o celular pelo Android, pelo Apple. Você tem que fazer várias coisas importantes para travar com você e você ter um pouco mais de segurança nisso. Como é que é? 2 níveis de autenticação. Importante. Tem pessoas que vão ao extremo, né? Aplicativos de banco e tudo mais, eu deixo num outro, Minha mãe faz outro telefone, que ele fica em casa, eu não vou andar comigo. Enfim, existem muitas maneiras, mas é importante sempre saber o caminho, né? Se a gente não quer que aconteça, é igual você paga qualquer seguro para você não usá-lo. Mas se precisar, ele tá lá para ser usado. Graças a Deus você tem. Não, mas é importante isso, né? Você tem que tomar muito cuidado com as doenças que estão sendo causadas por esse modelo da transformação digital, que é ansiedade, estresse. A gente não escolheu estar aí, né? Foi meio que sendo desenvolvido, uma parte aqui, uma parte aqui. De repente, na hora que a gente olha, a gente está num ambiente completamente hiperconectado. Eu acho que tá preocupado o tempo inteiro com tudo. Essas doenças, elas não são causadas né, no meu ponto de vista, elas não são causadas, elas sempre existiram. O problema todo é que ela é potencializada absurdamente com essa hiperconectividade, né? Você abre sua rede social e você está se comparando com uma pessoa que está fazendo qualquer outra coisa que você goste muito, mas ela faz isso da vida dela. Então, sempre você vai estar perdendo. Então, isso vai te causar, né, ansiedade, vai te causar muitas coisas. Então, Cara, é muito louco isso aí. Tem que tomar muito cuidado. Desculpa te interromper, mas assim, é muito louco. Cuidado com isso, galera. Esta porcaria do smartphone, ele deixa maluco. Imagina, tem gente, Paula, que eu já vi gestor de empresa que ficava atualizando, né, época de um evento de venda, assim, ele vai dormir e ele atualiza. Aí ele olha o e-mail, ele não vai fazer nada. A venda vai continuar acontecendo. Não tem ação sobre. Não tem ação nenhuma sobre, a não ser rezar. Mas mesmo assim, ele rezaria com a venda 10, com a venda 20. E aí o cara vai dormir e olha lá. Daí acorda de madrugada, olha lá. Que isso? O cara fica cabelo branco, o cara fica nervoso, o cara fica cansado, olheira, o cara não faz a barba, o cara vai chegando num nível complicado. Cuidado com isso. Última pergunta aqui da nossa discussão. Como a transformação digital influencia a gestão por competências aqui? Primeiro que transformação digital, ela faz com que você precise de novas competências, né? Então, identificar quais são as novas competências para um determinado cargo, para uma determinada área, vão surgindo, porque você tem novas oportunidades, novas competências necessárias. Então, acho que essa é uma das coisas que influencia muito, né, a gestão de competências. Uma reestruturação de cargos vai ser necessária, né? Você tem cargos, a gente já comentou, né, nas outras questões, vão ser cargos que eles podem ficar ou muito mais nichados, que, né, você precisa de um especialista daquilo que saiba exatamente aquele ponto, ou muito mais abertos, né? Você precisa de uma pessoa que tenha uma visão sistêmica da coisa, por exemplo. Então, essa pessoa vai ter que atuar de maneira diferente, vai precisar de competências diferentes. E aí vem uma coisa que vai precisar, que sempre precisa, mas com a transformação, eu acho que fica mais escancarado ainda, que é programa de desenvolvimento. Que é difícil, isso que eu ia falar, que é complicado.
mas que é super necessário, né? Você ter que desenvolver as pessoas, né? Para você desenvolver o time, né? Desenvolver os processos, você precisa desenvolver as pessoas. E é muito louco isso, né? Porque as pessoas estão muito preocupadas em aprender uma coisa específica para aplicar no próximo segundo. Uhum. Só que se a gente volta atrás e entende todo o desenvolvimento que foi, toda a grana que foi investida na gente desde que nascemos até agora, né, que a gente continua investindo, para aprender, para desenvolver, para criar novas competências, é enorme esse dinheiro, né? O investimento é gigantesco, assim, para você tá apto, tá conseguindo desenvolver. E eu vejo que as pessoas, não, mas isso aqui eu não vou aplicar. Cara, eu nunca imaginei que eu fosse aplicar 90% das coisas que eu aprendi. Mas você acaba às vezes, aplicando essas coisas sem saber em outras áreas, ou usando essa competência para desenvolver um conhecimento, uma aplicação específica muito mais poderosa que você não conseguiria desenvolver se você não tivesse. Pô, MC102, para quem é da Unicamp, antigo aqui, vai lembrar desse código que tirava o sono da galera da engenharia. Era o curso de programação, básico de programação, né? Uma coisa em C++, assim. Na minha época. Na minha época era em C. A Paula é mais avançada. No meu pai, ele falou que ele estudou aqui, mas ele falou que ele teve COBOL e Fortran, as linguagens que ele aprendeu lá atrás. Por mais que a gente odiasse esse curso, eu por exemplo, falava, nossa, esse professor é ruim, angustiante, não sabia nada. Era um curso em russo dado por um francês que não sabia falar russo, ele copiava as coisas na lousa. Era horrível aquilo. E aí você falava, meu Deus, daí hora que você começa depois a entender, você vê como aquilo é importante. Sim. Quer um exemplo mais mundano? Pega o Machado de Assis. Quando você lê o Machado de Assis no colégio, ok, legal. O outro lá, o José de Alencar, então era uma chatice, um porre. Aquele A Senhora, meu Deus, que livro chato. Você lê depois Machado de Assis e fala, cara, como é que... esse Memórias Póstumas, acho que ele foi reescrito. Eu com 30 e poucos anos lendo esse livro, caramba, esse livro, o cara fala tudo, sou eu, meu Deus do céu, eu me identifico aqui e tal. É a mesma coisa os conceitos que a gente aprende. Eu acho que essa questão, a empresa tem que desenvolver, tem que investir no aprendizado das pessoas, dos seus colaboradores, né? É fundamental isso. E tem o aprendizado de plataforma, tem o aprendizado de treinamento em company, tem aprendizado de projeto, tem aprendizado on the job. Cara, os projetos de melhoria que a gente faz, onde a gente vai lá ensinar a parte de análise crítica, resolução de problemas, todos eles têm um retorno mais que 3. Né? A gente olha os caras retornando, gente muito boa sendo descoberta, desenvolvimento bombando. Aí, você não investir em desenvolvimento hoje, com essas competências mudando a todo momento, investir em software... Tipo, olha que louco, né? Você vai lá vender um software, o cara, não, vou comprar. Um treinamento, não, porque, não sei o que, vai o cara sair daqui. Tá bom, então você vai ficar com um cara que não sabe mexer no software. Tipo, é isso, você tem que treinar aquela pessoa, tem que desenvolver aquela pessoa, porque daí sim as coisas vão andar, né? É o que você falou. Sim. E o ponto importante também que a gente coloca é a avaliação de desempenho na digital, principalmente. Os indicadores, como você falou, estão muito mais claros. Então, atrelar indicadores aos trabalhos das pessoas melhora. Eu não consigo gerenciar, eu não consigo... A ciência só avança quando o instrumento de medição avança. Então, se você não tem a capacidade de medir, é muito difícil você conseguir avançar o seu conhecimento. O aprendizado, né, o ciclo de melhoria, o ciclo de aprendizado, o método científico está muito drivado em indicador. Então, para desenvolver as pessoas, você também vai ter que definir indicadores claros disso. É de desempenho, é de item de verificação para ver se a pessoa está fazendo ou não uma função. É, sei lá, avaliar o trabalho dela frente a um checklist, frente a um parâmetro. Mas é fundamental isso para esse avanço. E, por último, a cultura da inovação. E a cultura da inovação, na minha percepção, Paula pode falar, ela estudou bastante, isso também pressupõe a clara consciência de que errar é imprescindível, de que errar vai acontecer, não tem culpado pelo erro, só vamos entender porque a gente errou. E o importante quando a gente fala de inovação, é lembrar que a gente vai inovar fazendo experimentação, então a gente sempre tenta inovar fazendo um teste pequeno, para que a gente erre pequeno e a gente consiga
consertar e a gente consiga testar novamente. E essa ideia, né? E o testar é algo importante porque ele vai... O pessoal fala que é importante ser sempre criativo, né? Testar, experimentar as coisas faz com que você analise, faz com que você se torne, né, consiga ter esses eventos criativos. Acho que essa é a importância e porque a inovação ela tá no meio ali dessa transformação digital, porque tá trazendo... Não adianta só a gente olhar e falar, beleza, software, se não tiver alguém por trás pensando o quanto a gente pode melhorar e utilizar da melhor forma esse software. Cara, inovação tem um monte de conceito que a gente podia fazer um episódio sobre inovação. Acho que a gente tem que anotar aí que... Verdade. É muita lorota que tem inovação, porque as pessoas não se aprofundam nas coisas. Tem dentro do manual de Oslo que define o que é inovação. Tem os trabalhos do Schumpeter muito bons sobre inovação. Tem o Clayton Christensen, que também define o que é inovação radical, que não é, o pessoal usa errado pra caramba esse conceito. Tem a questão da criatividade, os métodos de criatividade. A gente tem um curso para isso, Think Inside the Box, ou do pensamento lateral de Bono, pensamento, como é que é? Provocative Operation, triângulo do conceito, Trix, que foi aquele método desenvolvido também, que é russo. É legal pra caramba. Então tem um monte de coisa para você inovar, para você fazer as coisas. Tem o que a Paula falou, né? O conceito de MVP, mínimo produto viável. Tá muito claro no livro Lean Startup, que ele fala muito desse ponto e retoma o Lean. É muito legal como as coisas estão conectadas quando você vai aprendendo melhoria, método crítico, tal, pensamento crítico. Então a inovação ela vai acontecer se tiver muito claro o foco. E para você chegar lá, você vai errar muito. Eu acho que a primeira solução... As pessoas às vezes vêm com ele, não, mas não fala essa ideia para mim. Eu lembro um caso que um rapaz veio e falou, tô com uma ideia muito foda, tal. Pô, o pessoal, falei, mas certeza? Não, a ideia é muito boa. Eu falei, fala a ideia, não posso falar, tal. Mas... Falei, cara, na boa, se sua ideia não pode sair daqui, de um amigo, a chance de ser morto na primeira esquina é 99%. Não, é criar um carrinho onde a pessoa que tem um filho pequeno possa ir correr. Falei, tá bom, legal. Aí fui lá, dei um Google, na Amazon tinha já, entendeu? É muito assim, então você vai ter... Pô, beleza, estuda o problema primeiro. A IDEO também, o Tim Kelly, acho que tem um texto, não sei se é esse o nome lá, o livro dele é muito bom, que ele fala dessa questão de design thinking pra valer, não de palco, e ele explica essa importância de entender primeiro o que a pessoa está fazendo, como é a experiência do usuário fazendo aquilo, entender e daí começar, o que está dando problema? A gente aqui tem muito disso, né, de sacada de inovação, mas a gente erra muito. Então a gente vai lá, aprende, fala, será que é isso aqui? Não, muda um pouco. Aí, opa, parece que é por aqui e vai. Então, você tem que ter resiliência, tem que saber aquilo. A empresa tem que suportar essa cultura. Não tem, quem que fez essa besteira? Tá louco? Não sei o que. Não, calma. Tem que suportar essa cultura da inovação, tem que entender, tem que ouvir e tem que avançar. A primeira solução que você tem, geralmente vai dar com a parede. E sem problema. A gente entende isso. Só que você não pode parar na primeira solução e esquecer de continuar esse caminho. Considerações finais, Paula. Estamos chegando ao fim. Não, lembrar, né, gente, que transformação digital vai exigir uma mudança cultural. Não tem como. Pode ser desafiador, mas com certeza vai trazer benefícios, vai trazer mais produtividade, vai trazer mais integração com o time. Então, o desafio, a transformação digital é o caminho que a gente tem hoje, né? Mergulha nessa aí. Não se esqueça de ativar o sininho, a gente seguir a nossa página aqui. Estamos lançando quase toda semana o nosso Francamente. E é muito importante que você comente, que você olhe os nossos cortes, que estão bem interessantes. E coloque aí a sua experiência com transformação digital. É muito importante, com inovação, com desafios de treinamento. Coloca aí no comentário, a gente vai adorar responder, vai adorar estar essa interação aí. E até a próxima, pessoal. Grande abraço. Tchau, tchau.